Eu vou gravar uma aula agora sobre cromossomo e mitose, que é uma matéria que é para o terceiro ano, tá certo? Vamos lá, vamos para essa aula agora. Apresentação. Beleza. Então é o seguinte, gente, vamos falar sobre o cromossomo e mitose. Mas antes, vamos rever o assunto sobre mutação gênica, tá certo? Síntese de proteína e mutação gênica. Vamos embora. Então eu sei que no nosso núcleo nós temos o DNA, ele é uma fita dupla. Quando nós precisamos utilizar o DNA, nós fazemos uma transcrição, que é fazermos uma cópia de um pedaço de DNA, chamado de RNA, processamos ele, geramos o RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo e, através do ribossomo, o RNA mensageiro é convertido numa sequência de aminoácidos, chamada de cadeia polipeptídica, e essa sequência de aminoácidos ela vai se transformar numa proteína que vai ter diversas funções. Nota, essas funções, então, estão guardadas no DNA. É só a gente abrir o DNA e utilizar, no momento apropriado, essas informações para gerar as diferentes proteínas do nosso organismo. Tá? Aqui nós temos uma imagem de vários ribossomos, lendo uma fita de RNA mensageiro e gerando, a partir do RNA mensageiro, as proteínas, tá certo? Então, nota, ó, tem o RNA mensageiro, o ribossomo, ele se conecta e vai lendo o RNA mensageiro e, com a ajuda do RNA transportador, vai gerando a sequência de aminoácidos, gerando assim o polipeptídeo, tá certo? E essa proteína vai tomar uma forma e vai ter uma função. A sequência de aminoácidos é chamada de estrutura primária, tá? Vamos lá. Então, ó, a sequência de aminoácidos é chamada de estrutura primária. Ela vai começando a tomar uma forma inicial, como se fosse uma mola, chamada de estrutura secundária. Essa proteína, ela se dobra sobre si mesma, formando estrutura terciária, e assim gera a união de duas ou mais proteínas, gera uma estrutura quaternária, a proteína tem a sua função final. Chama a atenção o seguinte, aqui um exemplo, eu tenho uma proteína que tem uma sequência de aminoácidos, e essa proteína tem uma função, por exemplo, a coagulação, né? Que é importante quando a gente se machuca. Se nós alterarmos um aminoácido, essa proteína pode ter uma mudança tão grande que ela pode gerar uma mutação que ela é deletéria, é ruim ao organismo. Mas, às vezes, ela pode mudar um aminoácido e, muito pelo contrário, tanto não alterar a função, quanto até melhorar a função, certo? Essa seria uma chamada mutação silenciosa. Mas nota, uma mudança de um aminoácido, ela pode ser prejudicial à síntese daquela proteína e a alguma função do nosso organismo, tá certo? Vamos lá. Mas o que acontece no momento da fecundação? Quando se une o espermatozoide com o óvulo, o que vai acontecer para ter esse controle da síntese de proteínas? Vamos lá. O nosso espermatozoide, ele doa 23 cromossomos. O cromossomo é o material genético, só que na sua forma mais condensada, tá certo? E a mulher vai também doar uma célula, o óvulo, com também 23 cromossomos. Então, nota, uma célula com um número N de material genético, de cromossomos, vai se unir a uma outra célula com N, formando assim uma célula 2N. Aqui eu simplifiquei, né, mostrando que ele recebe um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Na verdade, são 23 do pai, 23 cromossomos da mãe. Tá certo? E a gente pode fazer um estudo, por exemplo, para saber se a gente tem o número correto de cromossomos, tá? Que é chamado de cariótipo. Tá? Beleza. Então, aqui foi estimulado uma célula entrar essa divisão celular, a célula foi lisada, estourada, né? E aqui eu tenho os cromossomos. Foi fotografado. Antes era feito dessa maneira, agora o computador já faz tudo. A gente fotografava, cortava e ia organizando de acordo com os cromossomos. São 23 cromossomos e cada cromossomo ele tem uma característica, um tamanho, um formato específico. E aí a gente vai e organiza, tá certo?
Então, tem o cromossomo número 1, o cromossomo número 2, o 3, o 4, o 5. Aqui ó, foi observado um defeito, está faltando o cromossomo. Mas nota, esses cromossomos têm tamanhos diferentes, tá? E os últimos cromossomos são definidos como os cromossomos que vão dar definição do sexo. Aqui no caso, ó, recebeu um cromossomo X e um cromossomo Y, sexo masculino, tá certo? Esse sexo masculino é o sexo do cariótipo, do material genético, tá certo? A gente não está falando aqui sobre a preferência sexual, tá certo? Beleza. Que aí a gente entra num grau de complexidade, tá? Vamos lá. O que é o cromossomo? Então, o cromossomo é nada mais nada menos que o material genético, DNA, na sua forma mais condensada, tá? Essa parte central é chamada de centrômero, o nome já diz, centro. Ele tem aqui um braço curto, que recebeu a letra P, por causa do francês petit, petit é pequeno, e o outro braço, que é maior, que recebeu a nomenclatura Q. Tá? Não tem nenhum significado, apenas é porque primeiro foi o petit, pequeno, depois a letra seguinte, letra Q. Tá? Beleza. A porção terminal é chamada de telômero. Eu vou falar no final de qual a importância dele. Tá? Então, tem 2 telômeros. E o que acontece? Aqui, quando eu tenho a união dos dois grupos de cromossomos, o paterno e o materno, tá? A célula entra num processo de intérfase. Eu vou explicar em outras aulas melhor, mas vamos lá. O que vai acontecer? Um dos cromossomos tende a controlar o outro cromossomo, ou alguns genes tendem a controlar outros genes, tá certo? Que aqui que a gente já falou, a gente vai falar melhor o que é dominante, o que é recessivo. Não quer dizer que só o material genético dominante do masculino, só o masculino é que é o dominante, não é isso. Pode ser também materno, que eu só botei só como um padrão para a gente entender. Então, o que acontece? O cromossomo aqui, que eu botei na cor azul, que significaria o cromossomo paterno, ele vai dominar, ele vai inibir o cromossomo materno, que seria o recessivo. Mas depois a gente explica melhor sobre esse assunto. E a partir deste cromossomo, vai ter a síntese de proteínas, RNA e proteínas. Duas estruturas são importantes para a gente entender, algumas estruturas são importantes para entender a célula, tá? O nucleolo, que é um local importante para a produção de ribossomos, e o centrosomo, é um local onde tem proteínas, e essas proteínas, elas partem, né, formando um esqueleto que organizam a atividade celular, a forma da célula, a polaridade, que é direita, esquerda, em cima, embaixo, tá certo? Então, ó, se liguem, centríolo é importante, desculpa, o nucleolo é importante para a síntese do ribossomo, para a síntese proteica, e aqui esse centrosomo, ou também chamado de áster significa estrela, que realmente lembra uma estrela, que partem proteínas que vão organizar a célula. A intérfase é o momento que a célula está produzindo proteínas, para se preparar para uma próxima divisão celular. Vamos lá. Então, ó, o que nós temos aqui, quando o cromossomo ele se desenrola, tá certo? Ele vai liberar aqui as regiões do DNA, onde vão ter os genes para utilizar para produzir proteínas e assim fazer a célula funcionar, tá certo? Nós temos o núcleo, os poros do núcleo, e aqui nós temos o material genético, que está se desespiralizando, ou seja, se soltando, se afrouxando para eu poder utilizar o DNA. O cromossomo é importante ser gerado principalmente no momento da divisão celular, tá? Ou no momento da fecundação, que tem uma divisão celular anterior, para poder a passagem do material genético não sofrer alterações drásticas. Aqui nós temos um neurônio, essa célula, imagem muito bonita, o núcleo da célula, e aqui o nucleolo, no local onde tem síntese de ribossomo. Toda célula que tem um nucleolo muito evidente, significa que ela está produzindo muito ribossomo. Que novamente a microscopia eletrônica, mostrando melhor essa estrutura, que é o nucleolo, novamente, é o local onde se produz o ribossomo, que é a estrutura para
a leitura do RNA mensageiro e gerar as proteínas. Lembrando, ela é produzida no nucleolo, mas a ação do ribossomo é lá no citoplasma, tá? Beleza. Quando a célula está na intérfase, uma das coisas que ela vai ter que fazer é duplicar o material genético. Então, eu vou ter aqui, ó, duplicar tanto o material genético, quanto duplicar o chamado centrossomo, para ele poder fazer a divisão celular. Então, na intérfase, a célula vai fazer isso. Ela vai duplicar o material genético. Então, nota aqui que eu tenho aqui aquele cromossomo paterno duplicado e aqui o cromossomo materno também duplicado. Tá certo? E duplicado também os centrossomos, que são aquelas estruturas que vão controlar a polaridade, a organização celular. Tá certo? Chama atenção que no momento da divisão, da duplicação do material genético, depois eu vou explicar melhor essas fases, G1, S e G2, chama atenção o seguinte: o material genético, aqui nós temos o DNA. Quando ele é duplicado, ele faz isso, ó, ele se abre, tá? E essa fita aqui, a partir dela é formada uma nova fita, e a segunda fita que se abriu também, a partir dela é produzida uma nova fita. E o que vai acontecer? Quando eu duplico o material genético, o DNA, eu tenho, nessa duplicação, uma fita antiga e uma fita nova. Uma fita antiga e uma fita nova. Nota, o material genético está duplicado. É chamado nesse processo de replicação. Mas nota, quando for dividido esse material genético para as células seguintes, uma sempre vai receber uma fita velha e uma nova. Outra vai receber uma fita velha e uma nova. Isso é chamado de processo semiconservativo, porque sempre metade da fita é da célula anterior e a outra é uma fita nova que é produzida. Processo chamado de semiconservativo. Tá bem? Beleza. Quando a célula duplica o material genético, ela consegue, e duplica o centrossomo, ela consegue fazer a divisão celular ou mitose. O que ela faz? Ela volta a formar os cromossomos. Nota que agora aquele cromossomo paterno está duplicado e o cromossomo materno está duplicado. Nota, ainda tem núcleo, tá certo? E essa fase em que o material genético está mais frouxo, ele volta a formar cromossomo, que a fase inicial é chamado de prófase. Prófase, pró significa antes ou inicial. Então é a fase inicial, na qual ainda tem o núcleo, tá? Os cromossomos eles já estão duplicados, mas eles formam e se condensam. E aqui os centrossomos começam a se deslocar para poder dividir a célula, chamado de prófase. Cadê o nucleolo? Desapareceu. Por quê? Não há necessidade de síntese de proteínas agora. A célula tem que parar a síntese, então o nucleolo desaparece. A segunda fase é chamada de prometáfase, é uma fase intermediária, tá? Na qual a única coisa que acontece é o núcleo desaparece, para poder dividir os cromossomos. Na fase seguinte, eu tenho a chamada metáfase. Apesar da palavra metáfase, meta, não significa metade, você pode ter essa dica. Os cromossomos ficam no meio da célula, tá certo? Os centrossomos que foram duplicados lá na intérfase, eles estão cada um em um polo da célula, tá? Para que isso? Para essas proteínas aqui ligarem aos cromossomos e fazerem as divisões dos cromossomos que foram duplicados. É chamado de metáfase. Meta significa depois. Então seria a fase seguinte, mas a gente pode usar como uma cola aquela fase que os cromossomos estão no meio, na metade da célula. Aí, essas proteínas que estão ligadas aos centrossomos começam a puxar os cromossomos, tá? Dividindo o cromossomo paterno duplicado. Um para um lado, outro para o outro. O materno também duplicado, outro para um lado, outro para o outro. Tá certo? Na anáfase, que seria a fase seguinte, eu tenho a divisão dos cromossomos. Em seguida, eu tenho a telófase. Telos significa fim, tá certo? Os cromossomos que estavam condensados, eles voltam ao normal.
o citoplasma começa a se dividir, que é chamado de citocinese. Cito é célula, cinese é movimento, é um movimento de divisão da célula, propriamente dita. Os núcleos começam a se reconstruir e o nucleolo volta a aparecer. Então, a partir daqui, a célula, nota, são duas células idênticas agora, né? Uma célula mãe gerou duas células filhas idênticas. Agora elas retomam o aparecimento do nucleolo para a síntese de ribossomo e logo síntese de proteínas. Só para vocês terem uma ideia, eu anotei aqui, ó, os cromossomos que são responsáveis pela produção do ribossomo são os cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22. Então, nota, os cromossomos eles têm várias informações, entre elas até o local onde vai ter a síntese de RNA específico para produzir os ribossomos. Tá certo? Então, nota, na intérfase tinha nucleolo. O nucleolo desaparece em toda a mitose, só retorna na última fase, que é a telófase, que pode ter a síntese de proteína. Tá certo? Só para finalizar, chama atenção o seguinte: o cromossomo, qual a importância do telômero? Olha o que acontece. Telos é a parte final. Então, a parte final do cromossomo, a cada divisão celular, esse telômero ele vai reduzir de tamanho. Quando o telômero desaparece, a célula morre, ela não se divide mais e morre. Então, o telômero seria um sinalizador do envelhecimento da célula. Então, a cada divisão celular, a célula ela vai perdendo um pedaço e o telômero dela vai se reduzindo, tá certo? E isso é um sinal de envelhecimento da célula, tá certo? Que pode também estar relacionado ao envelhecimento da pessoa. Mas aí eu explico melhor qual a importância. Se uma enzima for ativada, chamada de telomerase, e conseguir reconstruir o telômero, a célula pode entrar novamente em divisão celular. Tá certo? Valeu, gente. Muito obrigado. Essa aula é um pouquinho mais complexa, mas quando nós voltarmos, eu vou ajudar vocês a compreender melhor, tá?